nós vamos abrir a Bíblia outra vez no livro de Gênesis, capítulo 3, para lermos a partir do verso 1, o texto que servirá como base para a nossa doutrina, para o nosso ensino nesta noite. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém. Até o verso 7, temos lido aí o texto. Nós vemos aqui, queridos irmãos, a narrativa que a Bíblia nos apresenta de como o homem foi tentado no jardim e como ele cedeu à tentação e caiu, sendo então totalmente transtornado nesta queda, de forma que tornou-se um pecador, tornou-se um ser que agora só consegue pecar e desobedecer a Deus. A Bíblia então explica como o homem se tornou um pecador e qual foi o efeito sobre ele e sobre as outras obras da criação que a queda trouxe. Nós vamos nesta noite falar então sobre a queda do homem e suas consequências, para entendermos como foi que o homem pecou e o que deste pecado resultou para ele e para a sua descendência também. Nós já lemos no livro de Gênesis, e este livro, o primeiro livro da Bíblia, ele apresenta a criação do homem, como Deus o fez, a criação de toda a terra, de todos os astros, de todos os animais, e por fim a criação do homem. E há duas narrativas desta criação do homem. Uma é mais geral, conta como aconteceu, e a outra é mais detalhada, conta então a partir de que, ou usando que elementos Deus fez. A primeira narrativa está no capítulo 1, o verso 26 em diante, que diz assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Na primeira narrativa tem aí Deus anunciando que criaria o homem à sua imagem e semelhança, que como parte dessa imagem o homem seria um representante de Deus e dominaria sobre os outros animais, e que Deus criou macho e fêmea, Deus criou os dois gêneros, mas não explica aqui em detalhes como foi que isso aconteceu. Na segunda narrativa, no capítulo 2, o verso 7, e depois no verso 21 em diante, aí Deus então mostra em detalhes como ele criou o homem, quando diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Como Deus criou o homem? Ele pegou o pó da terra, não foi o barro, ele pegou os elementos que tinham na terra. O homem tem basicamente os mesmos elementos químicos que tem na terra.
até porque ele se alimenta daquilo que colhe da terra, e ele próprio também é consumido por ela, porque é pó e vai voltar ao pó. Depois do verso 21 em diante, Deus mostra como criou a mulher. Porque na primeira narrativa ele diz, macho e fêmea os criou. Diz então o verso 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Como Deus já havia criado o homem do pó da terra, agora em vez de tomar do mesmo pó, ele tomou do homem uma parte, e uma parte que estava ali junto do seu coração, da sua costela, para então criar a mulher. Assim Deus criou o homem, macho e fêmea, criou o ser humano com os dois gêneros, conforme a narrativa bíblica nos mostra. Também essa mesma Bíblia vai nos mostrar como Deus provou este homem, e este homem, recebendo um mandamento de Deus, infelizmente, foi desobediente a este mandamento e caiu em pecado. Deus vai mostrar aqui então que ele criou o homem perfeito, mas o homem foi desobediente à sua palavra. É importante nós entendermos, queridos, como se deu este processo, porque nós também sofremos tentações como o primeiro homem. Nós também temos o pecado nos rodeando como o primeiro homem. Temos até uma natureza muito mais inclinada ao pecado do que ele tinha. Mas temos também a graça de Deus, e nós podemos então entender aqui pela narrativa bíblica como aconteceu a criação e a queda do homem, quais as consequências desta queda que afetam todos os homens, inclusive a nós também, a todos os homens que vivem. Então nós vemos que Deus, havendo criado o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem em estado de pureza, de santidade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, diz assim: o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Deus criou o homem perfeito, criou o homem sem pecado, criou o homem sem nenhuma inclinação ao mal. Ele era um ser limitado, mas era um ser que foi criado em santidade. Foi criado à imagem e semelhança de Deus, como nós lemos lá no capítulo 1, verso 26, que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sendo a imagem de Deus, esse homem então era santo, era puro, era perfeito, porque Deus é assim e não criou o homem em imperfeito ou em pecado. Porque foi criado à imagem de Deus, o homem, então, ele é diferente dos animais. Se nós olharmos no relato bíblico, como Deus criou os animais? Deus simplesmente disse: a terra produza animais. Mas o homem, ele criou com as suas mãos. O salmista, no Salmo 8, distingue o homem da criação de Deus, dizendo que Deus formou este homem com os seus dedos, com as suas mãos, e Deus soprou no homem o fôlego de vida. Ao receber, então, a porção divina, o Espírito vindo de Deus, porque sopro e Espírito têm o mesmo sentido no texto bíblico, o homem agora se tornou um ser vivente, se tornou um ser racional, diferentemente dos animais que são irracionais, se tornou um ser espiritual também, porque agora ele tem espírito, ao contrário dos animais que não têm esta parte espiritual. E Deus criou o homem, então, com uma livre personalidade autoconsciente. Ou seja, o homem era livre, ele tinha liberdade para agir, ele tinha personalidade, era uma pessoa, então, e uma pessoa que conhecia a si mesmo, ou que se identificava como pessoa.
se relacionava com Deus. Deus criou o homem desta maneira. Por ele ser, porém, um homem finito, por ele ser mutável, porque ele possuía desejos físicos, este homem estava sujeito à queda ou à tentação. Porque Deus não é tentado pelo mal, porque Deus é infinito, Deus não precisa de nada. Mas o homem, sendo finito, ele precisava de algumas coisas, embora que ele podia atender essas necessidades sem pecar. Mas a necessidade poderia levá-lo a isto. O homem era mutável, Deus também não peca, nem é tentado pelo mal, porque Deus é imutável. Deus não muda, mas o homem muda. O homem tinha desejos físicos, a fome era um desejo natural que Deus colocou no homem. Quando ele tinha fome, ele ia se alimentar. Porém, Deus disse a ele: coma livremente de todas as árvores do jardim. Só não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. O jardim do Éden era enorme, irmãos, pelas dimensões que a Bíblia nos mostra. Se ele era tão grande, então possuía todo tipo de fruta, todo tipo de árvore de que o homem podia se alimentar. Ele tinha provisão suficiente para não passar fome, nem precisar estar andando muito para se alimentar. Mas sendo um homem que era livre para fazer escolhas, um agente moral livre, o homem precisava ser provado para então confirmar a sua obediência. Porque Deus criou o homem como uma natureza santa, mas ele não tinha ainda um caráter santo. Ele era inocente, mas não era obediente. Ele era puro, mas não tinha experiência moral em fugir da tentação. Deus, então, apesar de criar o homem puro, Deus vai lhe dar um mandamento, uma provação, para que ele pudesse, então, mostrar que realmente queria ser obediente a Deus. Se o homem nunca pudesse pecar, ele também não poderia evitar pecar e mostrar que realmente era obediente a Deus. Assim o homem foi provado no jardim do Éden. Deus colocou o homem ali e primeiro Deus lhe deu uma responsabilidade. No capítulo 2 e o verso 15 diz que o Senhor pôs o homem no jardim para o lavrar e o guardar. Tem gente que pensa que o trabalho é uma coisa que o diabo inventou. Não, o trabalho é uma coisa boa. Foi Deus quem deu o trabalho ao homem. Agora nós vamos ver que o pecado tornou esse trabalho duro, pesado, mais difícil. Mas Adão já recebeu uma responsabilidade para trabalhar. Cuidar da terra, proteger o jardim, era a sua função ali. Também Deus deu um mandamento ao homem. Hoje nós temos milhares de leis, mas o homem foi criado, colocado no jardim e recebeu somente uma lei, um único mandamento para guardar. Mas infelizmente ele conseguiu quebrar esse único mandamento que recebeu. E o mandamento de Deus trazia uma ordem, e para o homem temer e não quebrar essa ordem, Deus ainda deu uma ameaça. Diz o texto no capítulo 2, o verso 16 em diante. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, veja que é uma ordem de Deus, de toda a árvore do jardim comerás livremente. A primeira coisa que Deus deu foi uma provisão. Olha, você pode comer de todas as árvores do jardim livremente. Ou seja, podia comer, podia repetir, podia comer de todas elas, cada uma num dia diferente, do jeito que ele quisesse. Ele tinha liberdade para fazer escolha do que quisesse comer. Mas da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Essa é a proibição. Não coma. E a ameaça, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu um mandamento para o homem poder provar a sua obediência. Lhe deu uma ameaça para ele saber que haveriam consequências se ele desobedecesse. Mas Deus deu graça ao homem para poder obedecer, porque Deus o criou à sua imagem e semelhança.
Esse mandamento que Deus deu ao homem é chamado de mandamento positivo ou de uma lei simbólica. Por quê? Porque comer em si não é pecado. Comer, você não é de forma nenhuma pecado comer. Talvez seja pecado comer demais, mas comer normal não é necessariamente pecado. Porém, é um mandamento que se torna pecado aqui comer, porque Deus disse, não coma deste fruto. Ou seja, é uma coisa que só é errado fazer, porque Deus disse que não fizesse. Então, esse mandamento, essa lei simbólica, que o teólogo Jacó Armínio diz que prescreve ou proíbe algum ato que em si mesmo não é agradável nem desagradável a Deus. Ou seja, o ato de comer não é uma coisa ruim. Também não é o fato de comer que você vai estar necessariamente agradando a Deus. Mas comer ou não comer daquele fruto especificamente era uma ordem e uma provação para o homem. O homem tinha capacidade de obedecer. Se não tivesse, Deus não daria essa proibição com uma ameaça. Porque Deus já sabia que ele então não poderia cumprir se ele assim não tivesse essa condição. Mas como foi criado à imagem de Deus, o homem tinha conhecimento, o homem tinha pureza, o homem tinha entendimento suficiente para cumprir aquele mandamento. Mas, infelizmente, nós vamos ver que o homem não foi fiel no único mandamento que recebeu. Qual era o propósito de Deus de provar o homem? Nós entendemos, queridos, que a provação ou a proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha pelo menos aí 3 propósitos. Primeiro, dar uma oportunidade ao homem de demonstrar o seu amor e a sua fidelidade a Deus. Alguém só pode provar que é obediente se tiver a oportunidade de ser desobediente. Por exemplo, se você pega seu filho e você diz, olha filho, eu vou sair de casa, mas você não saia de casa de jeito nenhum. Só que você tranca todas as portas e janelas, passa cadeado, fecha tudo, bota uma grade que não tem como o menino sair, nem que ele queira. Quando você chegar e ele estiver dentro de casa, você não pode dizer assim, meu filho é obediente, eu mandei que ele não saísse de casa e ele não saiu. Você não pode dizer que ele é obediente, porque ele não saía nem que ele quisesse. Estava tudo fechado, gradeado, na corrente, no cadeado. Agora, se você deixar a janela aberta, a porta só encostada e disser, não saia, e quando você voltou, ele não saiu de casa, aí você pode dizer, meu filho é obediente. A obediência, então, tem que ser provada para que realmente seja real. Também havia um outro propósito aí de lembrar ao homem da sua responsabilidade com relação ao seu Criador. Deus deu um mandamento também para que o homem soubesse que não era ele quem mandava, não era ele quem estabelecia as regras. Ele era uma criatura e estava debaixo de um Criador que era autoridade sobre ele. Havia um mandamento para lembrar também ao homem que ele tinha obrigações, que ele precisava fazer aquilo que lhe foi ordenado. E por último, para aperfeiçoar a sua personalidade. O homem era inocente, mas ainda não era obediente. Ele foi criado reto, puro, mas ainda não tinha um caráter santo desenvolvido. Como é que você desenvolve um caráter santo? Cada vez que você diz não ao pecado e à tentação e diz sim para obedecer a Deus, você vai desenvolvendo um caráter santo. Vai desenvolvendo realmente um caráter de homem e mulher obediente a Deus. Esse era o propósito de Deus em provar o homem. Deus não precisava da provação para saber do que o homem era capaz. Deus já sabia que o homem iria cair, inclusive. Deus já sabia, inclusive, que ele iria pecar. Por isso, o plano de salvação já estava, desde antes da criação do mundo, estabelecido. Mas Deus não provou o homem com o propósito de fazê-lo cair. Não foi a provação, o teste, não foi para o homem cair. Foi para ele poder obedecer ou provar sua obediência. Porém, infelizmente, o homem desobedeceu. Deus, sendo santo e sendo bom,
e tendo feito tudo bom, ele jamais criaria o homem com o propósito de levá-lo à queda. A queda não foi Deus quem fez o homem cair. Aí a pergunta então é, a queda do homem então era necessária? O homem precisava cair? E nós entendemos que não. O homem não precisava cair. A queda não era necessária. Ela aconteceu. E até do ponto de vista de Deus, que sabe tudo antes que aconteça, podemos até dizer que a queda era certa que aconteceria, porque Deus já sabia que o homem iria pecar. Mas ela não era necessária, ou seja, o homem podia ficar sem cair, podia obedecer e não desobedecer. E como seria e como Jesus aconteceria, aí nós não sabemos. Mas o fato é que se Deus deu ao homem um mandamento, era porque ele tinha condição de obedecer e, portanto, a queda não era necessária, o homem não precisava cair. Mas como Deus ia mostrar seu amor e sua bondade se não fosse para resgatar um homem que caiu? Ora, se alguém vai caindo e você segurar na mão dele e não deixar ele cair, você já provou que cuida dele, que gosta dele. Não precisa deixar ele cair para poder você depois levantar e provar que é bom e que quer ajudar. Assim, a queda do homem não foi causada por um decreto de Deus, mas sim pelo mau uso da sua liberdade. Deus criou o homem livre, disse a ele, coma livremente de toda árvore do jardim, menos daquela do conhecimento do bem e do mal. O homem fez mau uso da sua liberdade. Armínio diz mais uma vez, Adão não caiu pelo decreto de Deus, nem por ter sido ordenado a cair, nem por deserção, ou seja, porque Deus o abandonou, mas pela mera permissão de Deus. Deus apenas permitiu porque quando ele criou o homem livre, então o homem tinha agora a liberdade de obedecer ou de desobedecer. Deus não quer que nenhum homem peque. A Bíblia mostra isso. Se eu peco, se você peca, não é porque Deus nos leva a isso, Deus nos ordena isso, ou nos predestina a isso, Deus decreta que a gente peque de maneira nenhuma. Deus não quer que o homem peque. Agora, Deus criou um homem e lhe deu a capacidade de fazer escolhas. E aí o homem, então, pode fazer essas escolhas porque Deus permite isso. E o homem fez uma escolha ruim aqui no caso da desobediência. O que foi que levou o homem a pecar? Qual é a causa que fez o homem pecar? Então aqui nós temos duas causas. Uma causa externa e uma causa interna. A causa interna é o próprio homem. Ele escolheu, ele decidiu comer do fruto que Deus havia proibido. E a causa externa é o diabo, que o tentou. O tentador que apareceu ali na forma de uma serpente e tentou o homem é a causa externa. Deus não tem nenhum papel nessa queda, a não ser o simples fato de ele ter criado o homem, porque se Deus não tivesse criado o homem, ele não iria cair, e o fato de Deus ter dado a liberdade, o livre-arbítrio ao homem. Se Deus tivesse criado um robô que não pudesse fazer escolhas, o homem não cairia, a menos que Deus determinasse. Mas como Deus criou um homem e lhe deu liberdade, então, ao permitir que o homem usasse seu livre-arbítrio, Deus dá a ele a opção. E por causa dessa permissão de Deus, do livre-arbítrio do homem, é que o homem veio a cair. Assim nós vemos que Deus não causou a queda do homem. Porque o homem caiu, porque fez mau uso da sua liberdade. E todas as vezes que alguém faz mau uso da sua liberdade, ele vai ter problemas. Os cristãos são livres em Cristo. Mas diversas vezes o apóstolo Paulo, por exemplo, em Gálatas, em Romanos, vai dizer que nós temos que ter cuidado para não fazer um uso errado da liberdade que temos em Cristo. Porque senão vamos ter problemas. E aí nós temos alguns relatos aqui, o que tornou possível a existência do mal foi o livre-arbítrio, diz o escritor C.S. Lewis. Também nós temos aqui
Algumas das criaturas livres que Deus criou erraram no exercício da sua liberdade. Essa é a fonte do mal moral, diz o filósofo Alvin Plantinga. Também nós temos outro relato. Deus soberanamente ordenou que o homem fosse livre. O desígnio eterno não se refere à escolha que deve ser feita pelo homem, mas à sua liberdade em fazê-lo, diz o A.W. Tozer. Então, o homem era livre. Deus determinou que ele fosse livre. Deus não determinou o que ele iria escolher, mas Deus determinou que ele tinha a opção de fazer escolhas. O homem podia escolher obedecer ou podia escolher desobedecer. Mas ele, infelizmente, escolheu dar ouvidos a outros e não a Deus, e por isso ele caiu, ele pecou. Então, o relato bíblico vai mostrar claramente aqui, queridos. Deus colocou o homem no jardim, lhe deu um mandamento, porém no capítulo 3 diz que a serpente apareceu. A serpente aí é um disfarce de Satanás, ou é uma aparição de Satanás sob a forma de uma serpente. A serpente, em toda a Bíblia, vai receber essa conotação, essa figura de Satanás. E aí diz o texto que a serpente, então, aparece no jardim e pergunta à mulher: Deus proibiu de você comer de toda a árvore do jardim? A mulher vai dizer: não. Deus disse que a gente podia comer. Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que não comesse e nem tocasse. Veja que a mulher parece que estava tão fixa na ideia que não podia comer daquela árvore que ela até exagerou a ordem de Deus. A ordem era não comer. Ela disse que não podia nem tocar. Eu não sei se Adão, querendo proteger a mulher, disse: olha, pelo amor de Deus, nem toque nessa fruta aí que Deus disse que não podia comer. E ela então está dizendo que não podia comer, nem podia tocar. Mas a serpente vai enganar a mulher. E ela vai tomar daquele fruto. Ela vai ouvir a voz da serpente. E vai transgredir a lei de Deus. O que é o pecado, irmãos? Pecado é desobediência, é transgressão. Pecado não é simplesmente porque alguém bebeu ou fumou ou matou. É pecado porque isso é uma desobediência a uma lei de Deus. Pecado, então, em última instância, é algo que se faz contra Deus. É uma desobediência ao Senhor. No verso 11 do capítulo 3, Deus vai deixar claro dizendo: comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Deus deu uma ordem, mas o homem foi lá e descumpriu esta ordem. A serpente vai enganar a mulher, porque ela vai dizer: não, Deus está enganando vocês. Você certamente não vai morrer. Ora, o que Deus disse foi assim: no dia que, se você comer dessa fruta, certamente morrerás. A serpente usa a mesma expressão para dizer: certamente você não vai morrer, pelo contrário, você vai ser igual a Deus. A serpente aí, que era Satanás, vai então dizer que Deus está errado, que Deus está, na realidade, escondendo alguma coisa do homem, que o homem, para poder crescer, precisa desobedecer a Deus, que era exatamente o contrário, era obedecendo a Deus que o homem iria ganhar maturidade, ganhar um caráter santo. A serpente diz: não, se você comer, você vai ser semelhante a Deus. A mulher ouviu a serpente, e ouvir na Bíblia, queridos, sempre tem uma conotação de obedecer. Então, quando diz que a mulher ouviu a serpente, ela está dando mais crédito, ela está obedecendo mais a serpente ou a Satanás do que a Deus. Só que Deus tinha colocado Adão e Eva, o ser humano, no jardim, para cuidar da terra e para guardar o jardim. Para proteger o jardim contra alguma coisa ruim.
Ou seja, era obrigação do homem, na realidade, expulsar a serpente do jardim. Ele tinha a obrigação de guardar o jardim. Só que em vez de ele expulsar a serpente é que vai causar a sua expulsão do jardim, por ele ter desobedecido a Deus e atendido à voz de Satanás. Veja que o grande problema aqui é que Satanás vai chamar a atenção para a proibição e não para o que Deus permitiu. E a mulher parece que está aficionada nisso. Em vez de dizer assim, quando a serpente perguntou, Deus proibiu de comer de toda a árvore? A mulher devia ter dito, não senhor, Deus permitiu que a gente comesse de todas as árvores livremente. Só não pode essa daí, mas as outras todas a gente pode comer. Em vez de estar vendo o quanto era livre para comer, a mulher só está pensando naquela que não pode comer. E disse, não, Deus proibiu que não podia comer, nem pegar nessa daí. Ela, em vez de pensar no que pode fazer, só pensa no que não pode fazer. Infelizmente, ainda tem muita gente, o ser humano ainda age assim. Às vezes, em vez de pensar, eu sou crente, eu posso sentir a presença de Deus, eu posso louvar, eu posso fazer, eu posso... Tanta coisa, alguém só identifica o crente como não pode beber, não pode farrear, não pode ir para festa, não pode não sei o quê. Não, o foco não é o que eu não posso fazer. O foco é as muitas coisas maravilhosas que eu só posso fazer porque Deus me capacitou e me deu liberdade para isso. O fato é que a mulher e Adão com ela crê mais na mentira do diabo do que na verdade de Deus, que põe a serpente põe desconfiança na palavra de Deus. E a mulher, então, vai tomar do fruto e dar ao seu marido. Se eles queriam ser como Deus, ao desobedecer, eles, na realidade, se tornam como o diabo. Quem quer ser como Deus, irmão, só pode ser obediente, porque é assim que ele vai se tornar mais santo e mais parecido com Deus. Não tem quem possa ser como Deus sendo desobediente a Deus. Se alguém é desobediente, só vai se tornar mais parecido com o diabo e não com Deus. Aí nós vemos que quando o homem transgrediu o mandamento, quando a mulher comeu do fruto e deu ao seu marido, então esse pecado cometido trouxe muitas consequências para o homem. O texto bíblico diz aqui, que nós lemos no verso 7, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si cintas ou aventais. A primeira coisa que aconteceu é que eles tiveram consciência do pecado. Eles entenderam que estavam nus e tiveram vergonha. Eles tiveram de imediato um peso sobre si, a consciência pesada pelo pecado que haviam cometido. Em vez dos olhos se abrirem para ter um conhecimento como eles pensavam, os olhos se abriram apenas para eles conhecerem que haviam pecado, a sua consciência agora estava pesada. Também o pecado de imediato trouxe separação de Deus, trouxe medo. O homem que antes recebia Deus e conversava com Deus em comunhão. Agora, quando ouve a voz de Deus, ele se esconde. Se esconde e Deus pergunta, onde você está? Ele disse, eu ouvi a tua voz e me escondi com medo. Ora, ele tem medo porque, na realidade, ele não ouviu a voz. Ou seja, ouvir no sentido de obedecer. Se ele tivesse ouvido a voz de Deus, ou seja, tivesse obedecido, ele agora não teria medo quando ouviu a voz de Deus que anunciava a sua presença naquele lugar. Mas como ele estava em desobediência, agora havia uma separação de Deus, porque junto com essa consciência do pecado também, ou por causa da morte espiritual, o homem então tem a sua consciência do pecado e a separação de Deus e o medo ou o temor de ser castigado por Deus, porque a primeira coisa que aconteceu quando o homem pecou foi a morte espiritual, a sua separação de Deus.
A morte física também aconteceria, mas ela não era imediata. Porém, ela era inevitável. No verso 19, Deus diz, porque és pó, e em pó te tornarás, até que tornes a terra, porque dela fostes tomados. O homem, então, agora era um ser mortal que iria fatalmente morrer. Antes ele podia até ser um homem sujeito à morte, mas tinha a árvore da vida que lhe dava vida para que ele não morresse. Agora, no entanto, o pecado trouxe a morte e causou também inimizade. Já houve uma inimizade entre o homem e a mulher. Quando Deus pergunta, por que você comeu? Aí Adão diz logo, foi a mulher que o Senhor me deu. Botou a culpa nela. Já criou uma contenda com a mulher. E a mulher, por que você comeu? Foi a serpente que me enganou. Já criou uma inimizade também com a serpente. Aliás, Deus reforça isso dizendo, porém inimizade entre você e a serpente. Agora havia inimizade entre os seres criados por causa do pecado. Também agora houve dor. A mulher, Deus disse, você vai ter filhos com dor. E o homem, ele disse, você vai trabalhar com dor, vai comer com dor. O trabalho antes certamente era muito mais leve, irmãos. Não tinha espinho, não tinha erva daninha, não tinha mato. Você plantava milho, só nascia milho. Hoje você planta milho, nasce mais mato do que milho. E aí, para limpar o mato, dá muito trabalho. Então, o trabalho do homem ficou pesado, ficou duro, ficou difícil. Por quê? Por causa do pecado. O pecado trouxe dor. A mulher também agora teria filhos com dor. Antes, certamente, ela podia ter filhos, mas não havia a presença da dor. Tudo era mais fácil, mais maleável no seu corpo, certamente. Agora a dor estaria presente e ainda a maldição. Maldição para a serpente, maldição para a terra, maldição para o homem. Deus criou tudo, irmãos. E depois que Deus criou, diz a palavra que Deus abençoou. Mas o pecado agora, em vez da bênção, trouxe maldição para o homem e para a criação por causa da desobediência. E pior do que isso, é que o ato do pecado, o fato do homem desobedecer, colocou este homem num estado de pecado. Agora ele não é mais um homem inocente, agora ele é um pecador. Agora a sua natureza se tornou inclinada ao pecado. E aí nós podemos entender que pecado como um ato é uma transgressão, mas pecado como um estado é uma natureza pecaminosa que motiva atos pecaminosos, que nós chamamos de pecado original, de natureza decaída, de depravação herdada. Ou seja, o homem, depois que cometeu o primeiro pecado, ele não continuou um homem inocente, puro, reto como era. Ele agora se tornou um pecador. Os demais pecados já viriam de uma forma muito mais fácil, porque agora a sua natureza estava inclinada ao pecado. O pecado, então, não foi apenas um ato, mas se tornou um estado. O homem está em pecado, está num estado pecaminoso. Agora, então, esse homem caiu no que a Bíblia chama, ou que a teologia chama de depravação total. Por que total? Primeiro, porque ela afeta o ser humano inteiro. Seu corpo, sua alma, seu espírito, sua mente, sua vontade, tudo está afetado pelo pecado. Também ela é total porque o ser humano está destituído de todo o bem positivo. Ele está totalmente maculado pelo pecado, ou seja, nada que ele faça pode ser agradável a Deus, pode ser considerado mérito diante de Deus se ele está no pecado. E ainda, tudo que ele faz está manchado pelo pecado. O que quer que o homem faça, até quando ele faz uma coisa boa,
ele faz muitas vezes essa coisa boa com uma motivação errada, com uma motivação ruim, porque tudo que ele faz está maculado pelo pecado. O homem, então, queridos, por haver cometido um ato de desobediência, se tornou um pecador, afastou-se de Deus, trouxe graves consequências para si mesmo, para a criação que ele deveria guardar e criar, e tornou-se agora um ser depravado, um ser inclinado ao pecado. O pecado do homem, do primeiro casal, agora passou a toda a humanidade. Por quê? Porque eles eram os pais de todos os homens. Adão chama a sua mulher de Eva, porque ela é a mãe de todos os homens. Então, todos os homens, de uma forma seminal, na forma de uma semente, né? Na forma mais básica, todos os homens estavam ali em Adão. Todos os homens não só estavam representados por ele, como literalmente todos os óvulos que gerariam homens estavam em Eva quando ela pecou. Assim nós vamos ver que a abrangência deste pecado é comum a toda a raça humana e a toda a sua posteridade, porque em Adão todos pecaram. Romanos 5, verso 12. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele faz um contraste entre o primeiro Adão que pecou e o segundo Adão, ou o último Adão, Cristo, que foi obediente. E ele diz no verso 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todo homem nasce um pecador. Ele não se torna um pecador quando ele peca. Ele peca porque ele já é um pecador quando nasce. Ele não vai ser um pecador no dia que ele pecar. Não, ele já é um pecador quando ele nasce. O salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que o ato do pai e a mãe dele se juntarem foi pecado. É que ele já era um pecador quando foi gerado no ventre da sua mãe. Todo homem pecou agora em Adão. Todos agora são alcançados por este pecado. Veja que consequência terrível o pecado trouxe para a humanidade. Porque o pecado sempre traz consequências ruins. Agora, com a depravação da sua natureza, uma natureza inclinada ao pecado, uma natureza decaída, o homem perdeu a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Antes ele podia fazer o que agradava a Deus e podia fazer o que não agradava. Ele era livre para obedecer ou para desobedecer. Agora que ele pecou e se tornou um pecador, ele só consegue pecar, só consegue desobedecer. Ele só consegue fazer o que não agrada a Deus porque ele está escravizado ao pecado. Até quando o homem faz coisas boas, ele está fazendo muitas vezes por motivos ruins, ou mesmo que ele faça coisas boas por boas razões, ainda assim, esse é um ato de um pecador e, portanto, não pode ser aceito por Deus como mérito para a sua salvação. O homem só é livre agora, o homem caído, o homem no pecado, o homem no estado pecaminoso, ele só é livre para pecar. Ou seja, ele pode até escolher que pecado ele vai cometer, mas ele não pode escolher não ser um pecador, porque ele já nasce pecador. Ele não tem mais a opção de escolher viver sem pecar, porque isso está na sua natureza. Ele só vai poder viver sem pecar pela graça de Deus e se ele tiver um encontro com Jesus que irá regenerá-lo e torná-lo uma nova criatura. Aí sim, ele será restaurado, o seu livre-arbítrio, um livre-arbítrio libertário, ele será agora restaurado e poderá então fazer aquilo que agrada a Deus ou viver em obediência. O pecado trouxe então horríveis consequências para o homem. Dor, separação de Deus, morte, vergonha, medo, inimizade
e uma natureza totalmente degenerada que só leva esse homem a fazer o que não agrada a Deus. Essas são as consequências que o pecado trouxe. Ainda por cima, essas consequências vão afetar toda a sua descendência. Se você fosse fazer uma coisa e você soubesse que isso ia prejudicar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, você ainda assim faria? Veja que o homem parece que não pensou nas consequências da desobediência a Deus. Porém, queridos, Deus é tão maravilhoso que Deus ali, mesmo tendo diante de si o homem pecador, em primeiro lugar, é Deus quem procura o homem pecador. Não é Adão que diz assim: Eva, nós erramos. Vamos procurar Deus e vamos nos reconciliar com Ele. Não. Adão, pelo contrário, ele foge de Deus, ele se esconde. É Deus quem procura o homem pecador para buscar a reconciliação, a restauração. Deus é quem toma a iniciativa de amor, de buscar esse homem. O ser humano agora caído, depois da queda, ele não pode tomar a iniciativa de buscar a Deus. Porque o pecado só leva ele a se afastar de Deus. Ele não se aproxima de Deus porque, na realidade, ele teme o castigo. Ele não se aproxima de Deus porque Deus é santo e ele é pecador. Ele não se aproxima de Deus porque a sua natureza só o leva para mais distante de Deus. Então, mesmo o arbítrio humano, a liberdade humana, ele é incapaz de iniciar ou de aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça de Deus. O homem só pode dar um passo para Deus. Ele só pode buscar a Deus. Ele só pode ter vontade de ir ao encontro de Deus se a graça de Deus o alcançar primeiro. Alguém diz assim: dê um passo para Deus que Ele dará outro para você. Ora, alguém só pode dar um passo para Deus porque Deus já foi em sua direção primeiro. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem busca o homem. É Deus quem o chama. É Deus quem lhe dá o chamado pelo seu Espírito para que ele possa vir a Deus. Essa é a graça divina. Mas Deus é tão maravilhoso, queridos irmãos, que Ele não deixa o homem no pecado. Ele não deixa o homem sem opção. Ele não deixa o homem entregue à condenação ou à depravação. Deus ali já aponta um caminho de esperança para o homem. No verso 15, Deus diz: eu porei inimizade entre ti, a mulher, ou entre ti, a serpente e a mulher, e entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Deus promete que a semente da serpente, que nós podemos entender os filhos do diabo, os filhos da perdição, e a semente da mulher, que nesse caso aponta para um homem que iria nascer de uma mulher. Iria haver agora um conflito, um combate entre eles. E Deus diz: esta te esmagará a cabeça. A serpente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. Alguém iria lutar contra a serpente. Iria ser ferido nessa luta. Iria ser machucado nessa luta. Iria sofrer nessa luta. Mas esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, anularia o seu efeito, o seu dano, acabaria com a sua obra. Alguém iria destruir Satanás e a sua obra. Mesmo que fosse sofrendo, mesmo que fosse ferido neste ato, Deus estava apontando para Jesus. Este versículo é chamado de proto-evangelho, ou um protótipo, um início, um esboço do evangelho. Porque Deus já aponta para uma promessa de esperança para aquele homem pecador. Deus já estava dizendo que o mal não seria vitorioso para sempre. Naquele momento o mal venceu, o homem cedeu ao mal, o diabo saiu vencedor. Mas Deus promete que um dia um homem
seria vitorioso sobre Satanás. Um homem esmagaria a cabeça da serpente. Um homem venceria Satanás. E isto já aconteceu, porque Jesus venceu na cruz o diabo, a serpente, destruiu, aleluia, o seu principado, destronou esse rei da terra e das potestades do ar, para nos dar a vitória, para nós sermos vencedores contra o mal. Quando nós olhamos para todo esse texto, a queda do homem, as suas consequências, nós precisamos considerar algumas coisas, queridos irmãos. Em primeiro lugar, o pecado sempre traz consequências ruins. O primeiro pecado trouxe muitas consequências ruins. Dor, morte, vergonha, muitas coisas aqui, maldição, depravação. E todo pecado traz consequências ruins para todos os homens. Nós sempre temos que fugir do pecado. Alguém, às vezes, num momento de prazer, num momento que parece que o pecado lhe oferece alguma coisa boa, peca, mas não lembra das consequências que o pecado traz. O pecado vai custar mais caro do que alguém pensa. Vai levar ele mais longe do que ele pensa em ir. Vai trazer mais prejuízo do que ele está disposto a pagar. O pecado sempre precisa ser considerado como um perigo e afastar-se dele, porque ele traz consequências ruins. A mulher achou bonito o fruto, bom para se comer, ainda prometia trazer um conhecimento avantajado, ser como Deus. Ela queria ser o quê? Onisciente, conhecendo todo o bem e todo o mal. Em vez de se tornar como Deus, ela se tornou como o diabo. Inimigo de Deus. Pecador miserável. Afastado de Deus, maldito e condenado à morte. O pecado sempre traz consequências. A tentação, no entanto, pode ser vencida. E quando nós vencemos a tentação, isso amadurece o nosso caráter. Mas quando cedemos à tentação, isso traz morte. Nós vamos encontrar aqui o homem numa situação que ele podia vencer. Ele podia obedecer a Deus e dizer não a Satanás. Porque quando nós dizemos não a Satanás, estamos dizendo sim para Deus. Mas em vez de obedecer, ele achou que não era séria a ameaça de Deus, ou achou que não era verdadeira a palavra de Deus. Irmãos, se nós não confiarmos na palavra de Deus e temos a Bíblia para nos mostrar a palavra de Deus, nós iremos ter sérias consequências para a nossa vida. Desobedecer a palavra de Deus traz morte. Obedecer a palavra de Deus traz maturidade para o caráter do homem e da mulher, para se tornar mais santo e mais próximo de Deus. Então os homens tiveram essa opção e também ainda hoje têm a opção de decidir se eles vão seguir a semente da serpente ou a semente da mulher. A semente da serpente são os homens maus. Jesus chamou mais de uma vez os homens que se levantavam contra ele de raça de víboras. Ou seja, filhote de serpente. Nós vamos ver também que lá em João 8,44, os que se opunham contra Jesus, eles diziam, Abraão é o nosso pai. E Jesus disse, vocês têm por pai o diabo, porque vocês estão contra mim. O homem maligno segue a semente da serpente, a semente de Satanás. Mas, Gálatas capítulo 4, verso 4, Paulo diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. A semente prometida da mulher era um que nasceria sem pecado porque foi gerado pelo Espírito Santo. E venceria Satanás na cruz, expondo-o publicamente, derrotando na presença de todos. Aleluia! Nós temos a opção de escolher, queridos, se vamos seguir a serpente ou se vamos seguir a semente da mulher. Nós temos a opção. Já os primeiros filhos de Adão tiveram essa opção. Caim e Abel.
Abel preferiu trazer o melhor do seu rebanho para agradar a Deus. Caim trouxe qualquer coisa que não foi bem recebida e agora ele se revoltou e resolveu matar seu irmão. Mas Deus disse a Caim: o pecado está na sua porta, mas cabe a você dominá-lo. O pecado aqui é como se fosse um bicho raivoso que estava querendo entrar em casa. Caim podia pegar um pau e botar esse bicho para correr, ou podia deixar que ele entrasse. A tentação é assim. O diabo não tem o poder de fazer você cair, mas ele vai tentar. Mas ele vai mostrar alguma coisa que parece interessante. Porém, cada homem, especialmente quando agora é alcançado pela graça de Deus, ele pode escolher ceder à tentação ou resistir a ela. Mas a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Jesus. Cristo venceu na cruz. O diabo já foi derrotado na cruz. Aleluia. E a vitória definitiva sobre a morte e sobre a serpente, ela breve acontecerá. Aleluia. Hebreus capítulo 2 e o verso 14... o texto diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ou seja, Jesus encarnou-se, se fez homem, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Na cruz, Jesus matou o diabo, ou derrotou a sua força. Ele não foi eliminado porque é um ser imortal. Mas a sua força foi vencida ali. Os efeitos da sua investida contra os homens foram ali vencidos na cruz. Romanos 16, verso 20. Paulo aponta para um futuro que ainda vai acontecer e diz: e o Deus de paz, o Deus que fez a paz com os homens, o Deus que reconciliou os homens com Cristo, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Esmagará. Essa foi a palavra que ele disse. A semente da mulher esmagará a tua cabeça, serpente. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém, diz o texto de Romanos 6. É exatamente pela graça de Deus, pela sua bondade, que ele enviou Cristo, e Cristo em breve concluirá este seu trabalho, esta sua missão, ao derrotar definitivamente Satanás, porque lá em Apocalipse 20, 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Aqui a vitória definitiva, a serpente vai ser banida de uma vez da criação de Deus. Todo o trabalho de Satanás se extinguirá de uma vez. Este dia chegará, queridos irmãos, mas já a vitória da cruz foi alcançada. Nós podemos e devemos ser vitoriosos contra a tentação e o pecado, porque Cristo já venceu para nos dar esta vitória também, para sermos também vencedores nele, porque Paulo diz que nele somos mais do que vencedores. Nós temos um texto aqui interessante. Vemos que Deus criou o homem em estado de santidade, em estado de inocência. Só que inocência não era a inocência de uma criança. Deus criou Adão, um homem maduro. Deus criou o homem de maneira que ele era reto, puro. Porém, este homem caiu por mau uso da sua liberdade. O homem que Deus criou usou mal a liberdade que tinha. E ainda hoje, Deus nos dá liberdade. Em Cristo nós somos livres, mas também nós somos avisados para não usar mal a liberdade. Paulo pergunta: nós vamos usar a liberdade como uma libertinagem? Como espaço para o pecado? E ele mesmo responde: de jeito nenhum. De jeito nenhum. A liberdade que temos é para ser servo de Deus,
para fazer o que agrada a Ele, para viver de maneira a honrar o seu santo nome. Nós precisamos ter cuidado, queridos, porque somos hoje livres pela graça, temos o nosso livre-arbítrio libertário pela graça de Deus que restaura essa nossa capacidade de poder obedecer a Deus. Porém, nós temos que vigiar, temos que ter cuidado. Os efeitos da queda do homem são tão devastadores que agora a capacidade de responder a Deus, de buscar a Deus, de alcançar o caminho para a salvação não são mais possíveis, a não ser pela graça de Deus. Só somos salvos pela graça. Sem a graça, nenhum homem quer nem buscar a Deus. Sem a graça, nenhum homem quer nem saber de Deus. Sem a graça, o homem foge de Deus e se esconde. Mas com a graça de Deus, quando o Espírito Santo fala ao seu coração, aí o homem pode responder a Deus. Deus vem e fala com o homem. E o homem agora pode responder a Deus, porque quando Deus toca no coração do homem, o homem pode agora obedecer. Se você é crente, não é porque você é bonzinho, não é porque você deu o primeiro passo, não é porque você escolheu ser crente antes de qualquer coisa. Não foi você que tomou a iniciativa, foi Deus quem tomou a iniciativa de buscar o homem. Nós simplesmente não resistimos ao trabalho do Espírito Santo e à graça de Deus e agora alcançamos a salvação. Não temos que nos gloriar de nada porque estamos no caminho da salvação, porque foi Deus quem nos buscou e nos achou e nos deu agora a capacidade de ser obedientes a Ele. A graça de Deus. Essa graça preveniente, ou seja, essa graça que alcança o homem ainda antes que ele responda favoravelmente a Deus. Ela alcança todos os homens. Tito capítulo 2, o verso 11, o apóstolo Paulo diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas esse homem que agora foi salvo, ele diz, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Veja que o homem salvo agora ele tem a obrigação de renunciar à impiedade do mundo, de renunciar às coisas mundanas e viver então, mesmo neste mundo caído, sóbria, ou seja, em sobriedade, em completo equilíbrio, justa, ou seja, em justiça, fazendo aquilo que é bom a todas as pessoas, e piamente, ou seja, em piedade diante de Deus, vivendo debaixo de Deus, ou seja, com a consciência de que Deus está vendo tudo o que nós fazemos e nós devemos viver para agradá-lo. Ainda em Romanos capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo diz: pois assim como por uma só ofensa, a queda de Adão, o pecado, a transgressão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Veja que consequência terrível o pecado trouxe. Assim também, por um só ato de justiça de Cristo na cruz, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Deus agora mandou seu Filho para morrer, para que todos os homens pudessem ser justificados. Mas como é que o homem é justificado? Pela fé em Jesus. Assim Cristo morreu por todos, mas só será justificado aquele que crê nele, aquele que entregar a sua vida para ele. A graça alcança todos os homens. E agora os efeitos da queda, os efeitos do pecado podem ser anulados pela fé em Cristo. Agora, quando o homem crê em Cristo, ele é liberto, quando antes estava escravizado ao pecado. Agora que o homem crê em Cristo, ele agora é livre, ele agora é regenerado, tem uma nova condição. Apesar do pecado ainda estar presente, mas ele agora não está mais escravizado, ele venceu o domínio do pecado e agora ele pode viver de maneira a agradar a Deus. Porém, queridos, a tentação todos os dias vai bater na nossa porta. Como aconteceu com Adão, nós seremos provados. A tentação é a hora de nós mostrarmos que somos fiéis e obedientes.
É a hora de o homem mostrar a sua opção por Deus e não pelo prazer que o diabo oferece. A tentação é um momento de nós dizermos sim a Deus, dizendo não ao diabo. E se nós resistirmos à tentação, ou resistirmos à investida do diabo pela fé, a Bíblia diz, ele fugirá de vós. Mas se cedermos à tentação, o pecado trará consequências terríveis. Trouxe ao primeiro casal, que alcançou todos os homens, e trará a qualquer um que ceder ao pecado, que fizer aquilo que não agrada a Deus, aquilo que desagrada ao Senhor. Que Deus nos ajude, que nós possamos olhar para essa história da queda. Primeiro, para agradecer a Deus, porque Ele não nos deixou sem opção, mas veio ao nosso encontro e nos ofereceu o Evangelho e a graça em Cristo Jesus. E depois, irmãos, para vigiarmos, porque o pecado é perigoso. O diabo quer nos destruir, a tentação vai levar à morte se for cedida, mas nós podemos resistir a ela e sermos aperfeiçoados no nosso caráter santo para servir a Deus em liberdade e em santidade, porque Ele nos dá a graça para isso. Se a tentação está forte, peça mais graça. Se agarre mais com o Deus da graça. Em vez de se esconder de trás de uma árvore, se esconda debaixo das pernas dele. Corra e se agarre com ele, porque ele é quem nos dá a graça para nós vencermos as tentações. É possível, somos vencedores em Cristo. Ele nos deu esta vitória. Aleluia. Se nós permanecermos firmes na fé, venceremos finalmente quando recebermos um corpo novo e transformado, e nunca mais pecaremos novamente. Isso o Senhor fará, mas nós precisamos vigiar enquanto nós estivermos aqui neste corpo carnal, ainda sujeito ao pecado. Vamos vigiar para que o pecado não traga suas consequências terríveis para a nossa vida, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.